Vasco negocia com Davi Luiz, Cruzeiro tem interesse em Sérgio Ramos e o São Paulo anunciou o meia Oscar e negocia com Montiel. Bora conferir hoje as principais transferências e especulações do mercado da bola desta semana. Se for novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, que é muito importante. O Atlético Paranaense acertou a contratação do zagueiro Léo Pelé, do Vasco da Gama. As partes já trocaram as minutas contratuais para finalizar o acordo. O Furacão vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de 12,3 milhões de reais pelo jogador. Pelo Gigante da Colina, Léo disputou 95 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Nesta temporada, o zagueiro foi bastante criticado pelos torcedores do clube carioca. O Sport encaminhou a contratação do meia Lisieiro, que está no São Paulo. Aos 26 anos, o volante tem contrato até o meio de 2025, mas foi liberado para fechar com o Leão. Lisieiro tinha conversas pela renovação, mas não evoluíram e seu contrato deve ser rescindido. Revelado pelo próprio São Paulo, ele surgiu como grande promessa, mas sofreu muitas lesões no início da carreira. Nos últimos anos foi emprestado para o Internacional e Coritiba. O Vitória acertou a contratação do lateral esquerdo Hugo, que pertence ao Botafogo. O rubro-negro fechou com o jogador por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao término do vínculo. Hugo está com 23 anos, surgiu na base do próprio Botafogo e estreou no time profissional em 2020. Em 2024 foram 33 jogos, 2 gols marcados e 7 assistências. A chegada do lateral foi um pedido do técnico Thiago Carpini. O Bahia acertou com mais 3 jogadores para 2025. O primeiro é o volante Eric, que estava no Atlético Paranaense. A negociação foi fechada em torno dos 4,5 milhões de euros, aproximadamente 28,7 milhões de reais. As partes ainda estão discutindo detalhes referentes ao percentual do jogador e o tempo de contrato. Aos 27 anos, Eric se destacou pelo Furacão nas últimas temporadas e esteve na mira de Santos e Internacional. O Bahia também acertou a contratação de Michel Araújo e Rodrigo Nestor, ambos do São Paulo. Michel Araújo chegará em definitivo ao tricolor de aço em um negócio que gira em torno dos 17 milhões de reais. Há ainda um bônus de mais 250 mil euros, 1,5 milhão de reais, caso o Bahia se classifique para a Libertadores de 2026. O uruguaio chegou ao São Paulo em 2023 e fez boas partidas, sendo importante na conquista da Copa do Brasil. Contudo, em 2024 não conseguiu repetir as boas atuações, somando 38 jogos e 2 assistências. Já Rodrigo Nestor será emprestado por uma temporada por 1,5 milhão de euros, cerca de 9,4 milhões de reais. O contrato prevê a compra obrigatória caso uma meta pequena seja atingida. Neste caso, o Bahia paga mais 4,7 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Nestor também fez uma temporada bem abaixo do esperado, com 38 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ambos os jogadores já trabalharam juntos com Rogério Ceni. O Cruzeiro encaminhou a contratação do meia-atacante Marquinhos, que pertence ao Arsenal. A contratação do jogador foi um pedido de Fernando Diniz, que trabalhou com ele no Fluminense no início do ano. Marquinhos tem 21 anos e será emprestado até o fim de 2025. Nessa temporada ele fez 29 jogos pelo Fluminense, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Revelado pelo São Paulo, o meia-atacante foi vendido ao Arsenal em 2022 por cerca de 18 milhões de reais. O Cruzeiro também tem interesse no zagueiro Sérgio Ramos, que está sem clube. As conversas já foram iniciadas e estão em estágio inicial com o jogador de 38 anos. A informação foi confirmada pelo próprio dono da SAF do clube, Pedro Lourenço. Sérgio Ramos não atua desde o meio do ano, quando deixou Sevilha, e está na mira de outros clubes brasileiros, como o Corinthians. O xerifão é um dos maiores ídolos do Real Madrid, onde conquistou vários títulos. O Grêmio acertou a chegada do treinador Gustavo Quinteiros, que foi campeão do campeonato argentino pelo Vélez Sarsfield. O Vélez até tentou segurar o comandante, mas a oferta do Grêmio foi mais atraente, com a possibilidade de contratar 6 bons reforços para integrar o time titular. O boliviano de 59 anos chegou a negociar com o Santos nas últimas semanas, mas optou por não aceitar a oferta do time paulista. O comandante deve assinar vínculo de uma temporada com o Grêmio, mas com possibilidade de renovação se atingir metas. O Grêmio também fez uma proposta pelo atacante Niklas Eliasson, do AEK Atenas da Grécia. O jogador de 29 anos tem nacionalidade brasileira e soma passagem pela seleção sueca. Na carreira, ele já passou por clubes como Bristol City da Inglaterra e Nimes da França. No AEK há 3 temporadas, ele soma 90 jogos, 9 gols e 23 assistências.
Ele já esteve na mira do tricolor gaúcho em outros momentos e chegaria para ocupar a vaga deixada por Soteldo, que deve voltar para o Santos. O Fluminense tem negociações em andamento pelo atacante Paulo Baia, que defendeu Goiás em 2024. Aos 25 anos, ele pertence ao Primavera e foi o grande destaque do Esmeraldino na temporada. Ao todo foram 52 jogos, 19 gols e 6 assistências. A proposta do Fluminense é de empréstimo com opção de compra em caso de metas alcançadas. Paulo Baia chegaria para a vaga deixada por John Kennedy, que foi para o futebol mexicano. O Vasco encaminhou a contratação do goleiro Daniel Fuzato, que está no Eibar da Espanha. O jogador de 27 anos, revelado no Palmeiras e com passagem pela Roma, vai assinar em definitivo com o clube de São Januário. O negócio já está bem avançado, faltando apenas a assinatura de contrato para o anúncio ser feito. A transferência não terá custos ao Vasco, que ficará com 75% dos direitos do goleiro. Na atual temporada europeia, Fuzato fez 10 partidas pelo clube espanhol. O Vasco também iniciou contatos pelo zagueiro Davi Luiz, que ficará sem clube na virada de ano. O clube carioca fez consultas ao experiente jogador, que não terá seu contrato renovado pelo Flamengo. Ele já recebeu sondagens de outros clubes e deve decidir seu destino nos próximos dias. O técnico Fábio Carille quer um jogador experiente para ser titular da zaga em 2025. Davi Luiz chegou ao Flamengo no fim de 2021 e ao todo fez 132 jogos pelo rubro-negro. O Fortaleza também está interessado no zagueiro. O Botafogo tem interesse no atacante Miguel Almiron, que está no Newcastle da Inglaterra. O Glorioso buscou informações sobre valores junto ao clube inglês nos últimos dias. Almiron perdeu espaço na atual temporada, tendo feito somente 10 jogos até aqui. Agora, a diretoria do Botafogo está analisando as cifras para decidir se irá apresentar uma proposta. A cúpula alvinegra também analisa se vale fazer um alto investimento em um jogador de 30 anos. Há 7 temporadas no Newcastle, o paraguaio foi titular da equipe nos últimos anos. O Palmeiras tem interesse no lateral esquerdo Bernabei do Internacional. A equipe paulista acompanha de perto a situação do jogador, que pertence ao Celtic da Escócia. O clube pede 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador, e o Colorado tem prioridade na compra até dia 31 de dezembro. A lateral esquerda não era uma prioridade do Verdão, que enxerga o negócio como uma oportunidade de mercado. Bernabei ganhou o prêmio Bola de Prata do Brasileirão e pelo Inter foram 25 jogos, 3 gols e 6 assistências. O Santos acertou a contratação do técnico português Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino. O comandante estava no Massa Bruta há 2 temporadas e no período esteve na mira de outros clubes. O anúncio de Pedro Caixinha foi feito na última segunda-feira, quando Marcelo Teixeira apresentou oficialmente Pedro Martins como CEO do clube. Além do Bragantino, Caixinha já passou por clubes como União Leiria de Portugal, Santos Laguna do México, Rangers da Escócia e Talleres da Argentina. No comando do clube de Bragança, ele fez 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. O São Paulo anunciou oficialmente o retorno do meio-campista Oscar, que deixou o futebol chinês. Aos 33 anos, o meia retorna ao tricolor após sair de forma polêmica em 2010, quando ele foi à justiça contra o clube e depois acertou com o Internacional. Na sequência da carreira, ele passou pelo Chelsea e ficou 8 anos no Shanghai Port da China. Um dos principais entraves para a contratação de Oscar era o desejo da família do atleta de permanecer fora do Brasil. Contudo, o São Paulo convenceu o meia, que assinou por 3 temporadas. O São Paulo também tem negociações em andamento pela contratação do lateral direito Gonzalo Montiel, que está no Sevilha da Espanha. A ideia da diretoria do tricolor é ter o jogador por empréstimo com opção de compra ao término do vínculo. Uma primeira proposta já teria sido feita, que foi recusada pelo clube espanhol. O desejo do Sevilha é negociar o lateral em definitivo e as negociações devem continuar. Montiel foi revelado pelo River Plate e também passou pelo Nottingham Forest na última temporada. O lateral também é frequentemente convocado para a seleção da Argentina, onde foi campeão 2 vezes da Copa América e 1 vez da Copa do Mundo em 2022. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo Mercadão da Bola, as principais notícias da semana. Deixem aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante, e seguir as redes sociais do canal. Os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.